Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 32º programa Vozes do Universo. Onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, acessando esse programa, saiba que ele é um programa muito especial, feito para pessoas que estão buscando espiritualidade, que estão querendo se reconectar com a vida espiritual e que não tem com quem conversar. Então o lugar é aqui. Programa Vozes do Universo. O PVU, para as pessoas mais íntimas aqui do programa. A gente volta daqui a pouquinho. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Muito bem, começando o Aconteceu Comigo de hoje, temos aqui um e-mail muito interessante da nossa amiga Thelma Lopes. Olá, Fábio, bem, é a primeira vez que entro em contato com você, ouvi quase todos os programas Vozes do Universo e sinto que finalmente eu não sou louca ou coisa pior. Minha família é cética, como todos católicos. Foi lendo Estrelas que Vigiam que comecei a me interessar pelo seu trabalho, que vem me ajudando muito e também a ter recordações da minha infância. Fiquei arrepiada lendo este livro e recordando minha infância. Quando era criança, costumava olhar o céu estrelado e via que algumas estrelas eram mais do que isso, pois eu as via se movimentarem e eu dizia que era disco voador. Já viu, né? Todos riam de mim. Eu tenho certeza que eu via estrelas se moverem e eram de todas as cores, principalmente nas cores vermelhas, azuis e amarelas. Não eram aviões, como todos costumavam dizer para me convencer. Sempre tive sonhos ligados ao futuro. Lembro quando eu sonhei ainda menino com um celular. Eles dizem que eu sou de Orion e que um deles, na hora certa, vem me buscar ou me resgatar. Não recordo o nome dele, mas sempre dizem que eles vêm sempre me visitar, mas não podem se apresentar a mim. Há vários sonhos e fatos que aos poucos vou relatando para você, mas recentemente tive um sonho que me deixou bastante assustado. No sonho, os bairros tinham se tornado condomínios fechados, mas nem isso trouxe segurança, pois havia guerra, disputa entre garotos, parecendo rivalidade entre gangues e todos armados. Cada condomínio tinha um líder da gangue ou coisa assim, cometendo cada atrocidade que acordei espantado. Bom, Fábio, já abusei demais por hoje, mas há muito tempo queria me desabafar. Perdão pelo mau jeito e pela minha bagunça neste e-mail. Muito obrigada pelos programas e livros esclarecedores. Parabéns. Avante, guerreiro. Um grande abraço, Thelma. Ô, Thelma, obrigado aí pela força. É o que a gente mais precisa, gente positiva entrando em contato com esse programa. Sem dúvida nenhuma, é muito enriquecedor para mim ver o seu depoimento. Por quê? Né? Você, como muitas pessoas, desde criança observam coisas na natureza que os adultos mais céticos sempre falaram para nós. Não pensem nessas coisas, isso é besteira, isso é filme, fica vendo esses filmes, né? Vocês lembram disso? Pois é, eu também ouvi, toda criança ouviu. E a gente precisa crescer e se reencontrar para reencontrar as nossas verdades, né? As coisas que foram limadas do nosso HD, né? Então você hoje dizer que é de Orion, que tem provas disso, provas pessoais e contatos, pô, quer coisa melhor do que isso? Agora você precisa batalhar essa convivência, né? Aceitar isso com naturalidade e ir mantendo esse contato, mesmo que seja fora do corpo, tá bom? Esses sonhos que você tem, eu falo em alguns dos meus livros, eu falo do medo que eu tenho das gangues. Em 2049 eu escrevo algo sobre isso e eu acho que alguns não, acho que a gente corre o grande risco nas grandes cidades principalmente,
com esse sectarismo que está acontecendo, de a classe média, principalmente, começar a criar pequenas gangues, né, em condomínios fechados, em bairros. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para saber aonde isso vai acabar. Não vejo isso com bons olhos, não. Também me preocuparia tanto quanto você. Bom, eu espero que você me envie novos depoimentos. O aconteceu comigo de hoje é muito mais pela importância da constatação que a Thelma está tendo ao entrar em contato com o meu trabalho, com os livros, do que um fato especial. Mas tinha que ser mostrado com destaque aqui no nosso Aconteceu Comigo. A gente já volta daqui a pouquinho. O destaque da semana passada no blog do Del foi o material enviado pelo Marconi, lá da Paraíba, para a gente publicar no blog do Del do dia 4 de fevereiro de 2011. Né? Parentes dele filmaram, estavam tentando pegar uma outra nave maior, e aí algo passou em frente à câmera. Isso foi registrado e eu fiz questão de publicar isso na Chapada Diamantina, né? Que é um dos lugares assim considerados belos e encantadores, até pelo fato de ter muitos casos de objetos voadores não identificados. Olha só, o Marconi escreveu para mim o seguinte: meu sobrinho, sua noiva e mais um casal de amigos foram para a Chapada Diamantina nesta primeira semana de janeiro de 2011. Eu também ia com meus filhos, mas os planos mudaram, então falei que tirassem muitas fotos, que ficassem atentos, pois a Chapada é um lugar bom de ver UFOs. Quando eles estavam no Morro do Pai Inácio para ver o pôr do sol, a noiva de meu sobrinho viu um objeto prateado grande e muito alto, acima das nuvens, e disse para ele gravar. Ele filmou pouco tempo, apenas 24 segundos, e veja que algo passa rápido aos 4 segundos diante da câmera. O objeto prateado estava muito alto, não aparece na filmagem, apesar da câmera ser uma Sony 8 megapixels. Depois, vou ver se algo apareceu nas fotos. Bom, essa matéria é para você ler com mais atenção, ver o vídeo, né? Ver também um outro vídeo que a Rede Globo fez alguns anos atrás sobre o apavoramento que as pessoas estavam tendo com esses objetos que estavam aparecendo. Tá certo? Isso, sexta-feira passada, 4 de fevereiro de 2011, no blog do Del, www.livrosdodel.blogspot.com. Até já! Após 1200 anos de sua morte física, Lorde Jesus, o Salvador, ordena que um humano seja preparado pelos anjos para descer à Terra em um futuro distante, para combater poderosas facções do mal. Ele será treinado por uma nobre e celestial dinastia divina, comandada por Lorde Micael, o Arcanjo, para ser um representante angélico. No futuro, ele descerá dos céus e andará entre os homens, e ao cair todas as madrugadas terrestres, abandonará sua frágil armadura de carne e osso, e surgirá no horizonte celestial como um anjo guerreiro, o primeiro cavaleiro da Ordem da Espada, uma ordem de justiça e esplendor. Sua missão será combater a arma mais poderosa das trevas, criada nos laboratórios demoníacos para escravizar as modernas civilizações humanas. No futuro, a iniciação começa agora.
Sua missão é única e inesquecível. Esse é mais um livro escrito por mim e junto com os anjos de uma nobre raça de anjos. Ele foi escrito juntamente com o exército do Arcanjo Miguel, onde nós explicamos muitas coisas que ainda não foram explicadas. Vale a pena ler Os Cavaleiros da Ordem da Espada e Os 7 Anjos Dourados. Aproveitando esta oportunidade, eu vou mostrar para vocês, muita gente não viu no YouTube, essa pequena entrevista que eu gravei, uma entrevista caseira, falando um pouco mais sobre os Cavaleiros da Ordem da Espada, e que eu faço questão de reproduzir aqui para vocês que não ouviram, tá bom? Vamos ouvir. Estamos aqui com o escritor Fábio Del Santoro, que está lançando o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e os 7 Anjos Dourados. Fábio, o que levou você a escrever este livro sobre anjos guerreiros? Bom, inicialmente eu tenho que voltar lá em 2004, quando eu comecei a ter uma série de sonhos, sonhos de guerra, sonhos de guerra de espada, guerra contra monstro, guerra onde eu estava combatendo alguns seres, algumas pessoas, eu não lembro, e sempre entrava uma mão que me dava uma espada. E aos poucos eu fui descobrindo que isso tudo que estava acontecendo estava ligado ao Arcanjo Miguel. Esses anjos, eles são anjos especiais, são anjos guerreiros, não são anjinhos barrocos, né, que ficam nas igrejas, e eles têm uma missão muito especial, muito grande, que é isso que o livro vai contar para vocês, que o livro, na verdade, conta inicialmente por que os anjos vieram à Terra buscar um ser humano para transformá-lo num cavaleiro número 1 da Ordem da Espada. No livro você conta que o Lorde Micael, o arcanjo, é o responsável por criar essa nova ordem na Terra. Como você tem conhecimento disso? Pois é, eu não tinha. E aos pouquinhos eu fui sendo ensinado de que ele estava por trás disso tudo, e cada vez mais eu fui tendo o respeito que ele merece, porque, vamos dizer assim, ele é o braço direito de Jesus. Só que não é esse Jesus que nós conhecemos, né? É um Jesus guerreiro também. É um Jesus que comanda uma legião de anjos guerreiros. É um Jesus que nós não vimos aqui na Terra. É um Jesus espacial, universal. Ele é muito, 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 muito maior do que nós vimos aqui na Terra. Então, no livro eu conto exatamente como tudo isso começou na vida desse guerreiro. Era um guerreiro inglês que foi traído pelos amigos e acabou sendo escolhido para ser o cavaleiro número 1 da ordem. Quer dizer, ele foi resgatado por anjos, foi treinado nesse mundo, nesse reino angélico, que é o reino de Ligúria, né? E lá ele recebeu os ensinamentos durante 800 anos para se tornar o primeiro cavaleiro da Ordem da Espada, e para que a partir desse personagem, desse guerreiro humano, que ele começasse a vir nas madrugadas terrestres resgatar mais humanos para serem treinados a partir do que ele aprendeu.
Você costuma dizer que é um escritor extradimensional. O que exatamente isso quer dizer? Isso é uma coisa muito nova, né? Porque para explicar isso eu tenho que explicar outras coisas anteriores mais complexas. Quando você faz parte do universo, e faz parte do universo com toda a sua potencialidade, o universo te dá algumas características onde você pode usufruir disso como qualquer ser do universo. Eu tive a curiosidade de buscar isso, que é a capacidade de você trazer fundamentos, trazer ensinamentos, trazer curiosidades de dimensões paralelas à nossa, de dimensões superiores à nossa, onde habitam outros seres de um outro porte de mente e inteligência e valores. Além do mais, também você pode acessar como se fosse uma biblioteca universal, onde os ensinamentos desses seres estão lá registrados. Então, o meu trabalho, tanto ligado a OVNIs, a UFOs, que eu estou me especializando para escrever de um outro ponto de vista, né, não do ponto de vista daqui da Terra, é exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse livro, Os Cavaleiros da Hora da Espada. Eu, com esse contato interdimensional com uma congregação angélica, podemos dizer assim, eles me passaram muitas informações que eu desconhecia, como todos desconhecem aqui. A gente não sabe muita coisa sobre nada, essa que é a verdade, né? Porque a gente se perde muito tempo vendo televisão e deixa o lado legal, né, de aprender coisas do universo. E eu venho falando isso há algum tempo. Chegou a hora de ouvir as vozes do universo. E entre as vozes do universo, chegou a hora de ouvir as vozes dos anjos guerreiros. Você diz no livro que esse é um livro de iniciação e que os iniciados desta nova ordem poderão ser cavaleiros da Ordem da Espada. Como isso pode acontecer na realidade? Isso é muito legal, porque assim, desde 2004, que eu coloquei no site da Portal Mundo Invisível, uma oração que foi me passada para que você tivesse acesso a essa dimensão. E para minha alegria, muitas pessoas começaram a me procurar, mandar e-mails, falando assim, mas como é que faz para entrar nessa ordem? As pessoas acham que a Ordem dos Cavaleiros da Espada é uma coisa física, uma casinha, que você vai lá e você tem aulas e tal. Isso não é verdade. A casinha existe nesse reino, que é o reino da Ligúria. E este livro foi feito para quem tiver interessado em ser um cavaleiro da Ordem da Espada, ingressar através desse livro. É um livro de iniciação, ele é um livro iniciático mesmo. Então qualquer pessoa pode ser um cavaleiro dessa ordem? Eu acredito que sim. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de entender que você pode ser maior, você pode ser mais poderoso, você pode participar de uma guerra do bem, a favor do bem, contra o mal que existe aqui na Terra. As mulheres também podem participar dessa ordem? Essa é uma questão que me foi muito perguntada e eu tenho o prazer de anunciar a você que sim. As mulheres fazem parte de uma maneira muito, muito, muito legal nessa ordem e são guerreiras também. Não ficam no bastidor não, elas pegam a espada e vão para cima. Para encerrar, por que as pessoas devem ler esse livro? Porque ele tem a capacidade de fazer as pessoas sonharem. E, na verdade, o fato de fazer alguém sonhar novamente, ao lado de uma companhia tão boa que é Lord Michael, esses anjos guerreiros que ensinam, que dão a iniciação a todos nós que estamos lendo, porque quando nós vamos dormir e nós saímos do corpo físico, nós vamos lá para o reino da Ligúria aprender. Lá é que nós somos treinados. E é de lá que nós saímos para vir combater o mal aqui na Terra. De espada na mão.
e sob o comando do Lorde Micael, o arcanjo. Gostaríamos de agradecer o escritor Fábio Del Santoro. Voltando com o programa Vozes do Universo, só queria alertar vocês que durante a entrevista, só hoje é que eu percebi isso ao passar aqui o áudio para o nosso programa, que houveram muitas intromissões, isso já naquela época. Então ouçam com atenção, as vozes do universo estão aí falando. Algumas não estavam satisfeitas com o que eu estava dizendo, tá? Essas a gente deixou bem na escuridão onde eles estão mesmo, deixa eles lá. E algumas que eram positivas a gente salientou para subir um pouquinho e vocês verem como é difícil fazer esse trabalho, como é difícil contentar a todos, mas eu sei o que eu estou fazendo, vamos em frente. E-mails na semana. Vamos começar a responder os e-mails da semana com um excelente e-mail do nosso amigo Rômulo Rocha, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Fábio. Espero que suas férias tenham sido boas. Aqui vão as minhas primeiras perguntas do ano. Me perdoe por já começar com questões um pouco complicadas. Estou lendo o livro Cavaleiros da Ordem da Espada e, para mim, que sou espírita há muitos anos, 2 pontos me chamam constantemente a atenção ao longo do texto. Em vários momentos é destacado que os anjos são criados pelos deuses, no plural, e para os espíritas, e de modo geral para os crentes das principais religiões, só existe um Deus, que é único, e que você muitas vezes chama de o todo. Então, o que seriam esses deuses? Seriam partes desse Deus único? Ou seriam entidades distintas que estariam em uma hierarquia abaixo dele? Em alguns momentos, por exemplo, são citados os deuses que criaram os seres humanos, dando a entender que existem deuses distintos para as distintas civilizações no universo. Em alguns momentos também é dito que os anjos, ao serem criados pelos deuses, vão habitar o espaço dimensional chamado bem maior, e que eles são criados já puros e perfeitos. Mas para a doutrina espírita, todos os seres são criados da mesma forma, simples e ignorantes, e aos poucos vão se elevando em conhecimento e em moralidade, até alcançarem o patamar mais elevado, que seria o de espíritos puros, ou propriamente os anjos. Eu sei que é difícil falar sobre o sexo dos anjos, nós que estamos próximos, mas ao mesmo tempo muito distantes desses seres. Mas como é que você veria as coisas por esse ponto de vista? Obrigado, Rômulo. Bom, Rômulo, eu acho que o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e os 7 Anjos Dourados é o livro mais ufológico que eu escrevi. Só que ele foi escrito de uma forma, vamos dizer assim, mais religiosa, né? De uma forma onde as pessoas podem entender com mais facilidade as ideias que estão nele. Veja, às vezes, alguns livros meus, para pessoas que não aceitam e não entendem que existe vida extraterrena, que esses seres possuem outras derivações, eles têm uma outra visão do universo. Muitos de nós, humanos, estamos aqui na Terra, habitando o planeta, a gente não aceita não, tá? Então, o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e os 7 Anjos Dourados, ele conta de uma outra forma muita coisa que existe nos outros livros, vamos chamar de extradimensionais, ufológicos, como queiram. O que eu posso lhe dizer, independente das religiões, tá? Porque, assim, eu não vou discutir a religião espírita, os crentes, eu não quero entrar nisso porque são verdades absolutas, né? É uma outra coisa. Então, não é minha intenção ficar questionando uma ou outra religião, se está certo ou se está errado. Por exemplo, você fala aqui que no livro eu falo dos deuses, né? Eu entendo que esses deuses sejam criadores de planetas, sejam extraterrestres, tá? E que muitos de nós humanos no passado os tínhamos como os deuses, né? Então imagina,
Lá atrás, aqueles quadros que retratam a aparição de naves, mesmo a Bíblia, que tem passagens onde fica claro que não é Deus nenhum, que é uma nave, não é? Então, nesse livro, por todo o contexto que o livro tem, ele precisava ter essa enquadração, né? Os anjos, na minha opinião, pessoal, muito pessoal, são os extraterrestres mais próximos de nós. Ao contrário do que muita gente imagina, eles não vivem constantemente ao nosso lado, eles estão próximos de nós, ficam aqui por algum tempo e voltam para essa região, né, que é o bem maior, que é um lugar fechado, um lugar que é o reino deles. Lá não entra ninguém, e é um reino de pureza, um reino de mais brilho impossível, né? E você pode ver que nos outros livros, vocês que acompanham os meus livros, o bem maior é citado pelos ETs, né? Que faz parte da vida universal. Então, aí existe uma convergência entre o que nós no passado víamos como deuses, anjos, e o que nós estamos descobrindo aos pouquinhos que são extraterrestres positivos, né? Lidando com uma civilização muito atrasada que somos nós. Somos muito bons em algumas coisas, estamos evoluindo tecnologicamente, estamos evoluindo na medicina, a tecnologia está mandando ver, é um grande momento. Nós vamos dar um salto muito grande em muitas coisas. Mas esse livro, ele mostra um outro lado, porque mostra o lado de que você, ao sair do seu corpo, você pode ir para essa estação, para esse plano onde os cavaleiros são treinados. Isso é verdade, isso é verdadeiro. Tá? Eu não sei se eu respondi, eu nunca acho que eu respondi tudo, mas se eu não respondi tudo, Rômulo, manda um e-mail de novo, a gente volta nesse assunto, tá bom? Grande abraço, amigo. Ok, continuando com o nosso programa, deixa eu ler aqui um comentário que foi feito lá no blog do Del Mundo UFO e que eu faço questão de ler agora. É do Guilherme Cruz, né? Que a gente conversou semana passada. Ele disse que ficou muito chateado por eu não ter atendido a ele. Ele queria conversar comigo pelo Skype, e eu disse a ele que eu não atendo ninguém de forma particular. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de trabalho para muitas pessoas, o resultado é melhor, porque as pessoas podem trocar informações. Eu disse a ele para participar da comunidade Portal Mundo Invisível, onde a conversa é muito edificante, as experiências são diferenciadas, as pessoas trocam boas informações. E ele ficou chateado comigo, né? Mas ele também, por outro lado, disse que pensou em um momento o que eu faria se ele fosse eu, né? Um mundo de pessoas tentando falar comigo e as respostas não seriam tão precisas, e eu também tenho a minha vida, a minha missão. O Guilherme disse que é programador web, designer, e tenta achar seus contatos de toda forma, e que ele andava meio desesperado. Ele ouviu o PVU 31 dizendo que eu era o cara que falava dos reptilianos, e ele ficou chateado porque não foi o que ele quis dizer, e que aquele e-mail fazia parte de outros explicando as coisas. Eu não quis parecer um contatado maligno. Bom, ninguém disse que você é um contatado maligno, Guilherme. Isso você que supôs, né? E está no seu direito. Mas tudo bem, vamos lá. Eu nunca tive contato mental com reptilianos ou coisa parecida, mas no astral eles sempre apareciam involuntariamente e me forçavam. Eu sempre quis ter contato com seres bons. Em uma das vezes até me forcei a esquecer o que um deles falou por causa disso. Mas eu não sei. Estou perdido e sempre acho que os seres bons não me ouvem. Isso é um engano seu, tá?
Então na sexta-feira do PVU 31 eu pedi proteção para o comando, para os seres de luz, alguém que pudesse me ajudar. Até então nunca tinha visto algo físico, uma nave, só sondas que eu também poderia duvidar e dar outros significados para elas, mas nunca havia visto algo à noite. Bom, eu desencanei de pedir proteção, lavei o rosto e tal. Eu estava desistindo quando de repente eu lembro que eu tinha que fazer algo que eu não sei, só tive uma forte sensação de que tinha esquecido de algo que eu tinha que fazer, como se minha mente tivesse um programa e eu tivesse que fazer algo. Eu parei e brinquei, que estranho, devem estar me chamando na janela para ver alguma nave. Fui fechar ela de brincadeira, sabendo que eu não veria nada. Eis que olho e vejo uma luz dourada forte, como um holofote bem no alto do lado vejo uma estrela e por incrível que pareça, Del, eu não notei a luz. Digo, não entendi como algo estranho, né? Olhei para uma estrela. De repente volto a me olhar para essa luz que estava estática no céu. De repente ela apagou, puf, e começou um pisca-pisca em áreas diferentes do céu, como se ela estivesse se deslocando, explodindo em áreas diferentes, mudando o visual, e passados 6 segundos tudo se apaga. Cara, não poderia ter sido outra coisa a não ser eles dizendo que estão aqui. Gostaria de te pedir desculpas pela minha falta de educação. Eu gostaria sempre de contar o que pudesse para você e para as pessoas, mas hoje aprendi que não sei nada e que as experiências estão para começar. Me sinto seguro, eles são bons. Não vejo os reptilianos no astral desde os 16 anos, hoje eu tenho 23. Aliás, fiz aniversário na sexta para o sábado e foi justamente esse dia que vi a luz e que ouvi o PVU. Sei que o meu ego é muito grande ainda e vou trabalhar com ele em silêncio. Pelo menos até que eu sinta... Bom, aqui não deu para entender o que ele escreveu, mas eu ainda sinto que tem muita coisa negativa em mim. Quero te agradecer mais uma vez por criar esse programa que muda espíritos. Um abraço, Guilherme. Guilherme, eu te respondi lá nos comentários do blog, né, do blog do Del, que eu lamento que você tenha ficado chateado. Eu faço o que eu posso fazer, o que eu estou autorizado a fazer, e não aquilo que querem que eu faça. Às vezes eu também fico chateado por não poder ter a capacidade de atender a todos como eu gostaria, mas são as minhas limitações, né? E eu acho que você não precisa pedir desculpas não, viu, amigo? Você não me causou nenhum espanto, não me causou nenhum drama, então, sabe, fica frio, fica tranquilo. Todo mundo erra, a vida aqui embaixo é assim mesmo, e eu reforço a ideia de que você não está só, de que você é cercado de um bom pessoal, de boa luz. Só você levantar um pouco, né, a cabeça e olhar mais para o céu, e eles estão te dando esse recado, né? Tem luz lá em cima, então olha mais para cima, para de olhar para baixo. E você vai começar a entender um monte de coisa que está acontecendo com você desde lá, daquele tempo que foi penoso, eu acredito que tenha sido, mas que você agora estudando, tendo calma, tirando a ansiedade, deixa um pouco essa ansiedade de lado, porque a ansiedade está tornando as pessoas muito loucas. Então vamos com calma, venha sempre ao programa, você vai sempre ser muito bem recebido aqui, tá bom? Grande abraço, amigão. Continuando, a gente tem aqui um e-mail do J. Olá, Del, primeiramente parabéns pelo programa, que está ficando cada vez melhor. Gostaria de dizer ao nosso amigo Wilson, que teve o seu e-mail lido lá no PVU 31, que o que aconteceu com ele também aconteceu comigo há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu comecei a me aprofundar no assunto espiritualidade, logo ao ler o meu primeiro livro energético, pois é assim que chamo os livros que contribuem para a ativação, que foi o Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saraceni. Bom, comigo foi o seguinte, eu lembro de ter acabado de ler o livro, naquele dia, logo mais quando deitei para dormir, escutei me chamarem. E o mais engraçado é que todo mundo só me chama pelo apelido, J. E seja lá, quem for me chamou
Me chamou pelo meu nome, João Jorge. Imagina se eu não fiquei com medo. Ai, ai. Eu já estava naquele estado em que você está dormindo acordado, sabe? E a voz chamou de novo e de novo. Aí eu apaguei. Acho que fisicamente comecei a dormir quando de repente senti o meu corpo todo estremecer. Podia sentir desde o meu dedinho do pé até o meu último fio de cabelo. Eu tremia inteiro. Mas não era de frio nem de arrepio. Eu não sei o que era. Só sei que junto com essa tremedeira toda, e era muita, eu senti o meu corpo indo de um lado para o outro, como um bebê acalentado no colo de sua mãe. E a tremedeira extrema não parava. Eu tremia e balançava. Só que junto com esse balanço, para um lado e para outro, eu comecei a levitar. Depois disso eu apaguei de novo e lembro de voltar do nada e ficar como o nosso amigo descreveu, acordado e paralisado, sem sequer mover um músculo. Via tudo à minha volta, mas não me mexia. O que eu posso dizer ao Wilson é que se acontecer isso com ele de novo, que ele tente caminhar com o pensamento. Esquece que não adianta fazer força para levantar um braço ou uma perna. O corpo está dormindo e você está consciente. Logo, utilize o pensamento. Mas enfim, depois disso eu senti uma paz e um conforto e lembro que dormi o resto da noite, mas fiquei com um pouquinho de medo. Abraços de paz e fique na luz, Jota. Muito legal, Jota, o seu depoimento que com certeza vai ajudar o nosso amigo Wilson Rata, que escreveu aqui para o programa semana passada, a entender o que aconteceu com ele, né? Muito legal você falar que os livros, você colocar como livros energéticos. E essa é uma definição que me agrada muito, porque é o que eu sinto em relação aos meus livros, e muitas pessoas também têm falado que eles são energéticos, que eles começam a abrir alguns caminhos, a tocar em alguns botões internos que fazem a pessoa acordar, né? A se ativar. Então, muito bom teu e-mail, cara. Obrigado por participar aqui. E volte sempre. O PVU está de porta aberta para você. Tá bom? Abração, meu amigo J. Nosso amigo Cláudio Torres também participa do nosso programa. Caro amigo Del, nesses últimos tempos percebo que a indústria cinematográfica está a todo vapor quanto aos filmes sobre alienígenas. Só para este ano está previsto vários filmes, inclusive um nacional, Área Q, que inclusive eu já falei desse filme no blog do Del Mundo UFO. Ele estreou o ano passado, viu, Cláudio? Tem uma matéria lá sobre ele muito boa. E muitos desses com estrelas do cinema, como Harrison Ford, Indiana Jones, Daniel Craig, James Bond, que participam de Cowboys e Aliens, de Steven Spielberg. Pergunta: algum desses filmes como Skyline, Cowboys e Aliens, a Batata de Los Angeles é ótimo, né? A Batalha de Los Angeles nos passa a visão que os ETs são hostis e vieram para destruir. Sei que esses filmes são ficções científicas e que também existem realmente raças hostis, mas parece que os Estados Unidos realmente querem que nos acostumemos com esta ideia. E você, o que acha? Será que é chegado o momento? A título de curiosidade, os Estados Unidos querem passar a ideia de ETs, que os ETs são maus. Esta não é mais uma forma indireta que eles estão buscando para justificar um possível ataque contra raças pacíficas? Acredito que estão semeando ideias negativas sobre os ETs, sem que as pessoas realmente percebam, já que temos muitos relatos de que eles possuem parcerias alienígenas com raças hostis. Afinal, não seria bom negócio para eles contatos com seres de luz e enviados pelo todo. Para mim, as coisas estão ganhando força, e com a quantidade de manifestações, filmes amadores, fotos, relatos por todo o mundo, percebo que cada vez mais os governos estão ficando sem saída e sem resposta para enrolar as pessoas. Percebo que muitos casos dos avistamentos, governos e militares nem se manifestam mais. Abraço do seu amigo de sempre, Cláudio Torres, de Brasília, que me passa também alguns links aqui, que depois eu vou fazer uma matéria sobre isso, viu, Cláudio? E eu coloco nos blogs. Bom, a minha opinião é muito clara sobre isso, né? Depois que você lê Estrelas que Vigiam, você entende como é que funciona
uma série de coisas, né, aqui no nosso planeta. Eles estão com essa campanha de que ET é ruim, ET hostil, claro que existem os ETs negativos, mas eles estão com essa campanha há muitos anos, desde os anos 50, né, do século XX. E eles não mudam. Eles batem sempre na mesma teclinha. Isso é muito conveniente para eles. Primeiro, como negócio, né? Hollywood é um grande negócio, né? Responde por uma grande parte do PIB dos Estados Unidos, vamos dizer assim, porque eles têm uma indústria, né? É uma das maiores, uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Gera muito dinheiro para eles. E o cinema nos Estados Unidos sempre foi usado para passar ideias. Eles colonizaram muitos lugares, né? Venderam produtos, venderam ideias com o cinema. Isso é muito natural. E para eles, aí a gente começa a pensar, né? Por que eles estão sempre fazendo um filme que é negativo, é negativo, é negativo? Com certeza vende mais, né? Você fazer um filme onde o ET é bonzinho e te ajuda, não sei se vai ser um grande sucesso. Mas quando você faz um filme onde o mal e o bem, né? O bem, a velha luta do bem contra o mal acontece no espaço ou aqui na Terra, pronto, aí é maravilhoso. O problema é que os filmes não estão mostrando a realidade, como esses caras estão envolvidos com esses assuntos, né? Então, assim, acho que a gente pode ver como entretenimento, né? Separar o que nos interessa, as informações, se é que tem alguma coisa boa, e pronto, né? Não passar disso. Acho que eles sabem muita coisa também, né? Eles sabem que o governo americano é complicado, não dá para falar muito, né? Mas, por exemplo, quando eles fizeram aquele filme, em inglês era White Noise, que é o ruído branco, né? Que a gente usa nas TCIs, nas transcomunicações, né? Quem assiste esse filme nunca vai fazer uma TCI, porque o filme é completamente aterrorizante, né? E o que eles passam naquele filme? Que atrás da sua televisão tem um monstro que vai te pegar, seres do além que vão acabar com você. Então, isso é filme que se faça, pelo amor de Deus, né? Então, gente, seleciona bem o que é bom, o que é ruim, porque os americanos não brincam em serviço, não. Tá bom? Obrigado, Cláudio. Muito bem. Agora a Maria de Fátima, lá de Minas Gerais, teve a gentileza de me enviar o link onde existem sons retirados dos crop circles, né? Que é o lugar onde as naves descem em campos de milho, mato. E esses sons com certeza foram sintetizados. Me lembra muito os sons do computador Geiger, né? Para ver se onde tem radiação. E eles foram sintetizados. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns minutos desses sons, porque o arquivo é muito grande, também para não ficar monótono. Então ouçam com atenção, no mínimo é interessante. Vamos lá.
Impressionante como esses sons são harmônicos, né? Eu estou vendo eles graficamente aqui no software e eles são de uma precisão cirúrgica, assim, são imagens até interessantes. Talvez, se você refletir ouvindo esse som, se você se concentrar, quem sabe, né? Não acontece alguma coisa. Eu não fiz a experiência ainda, mas você pode fazer até depois me contar. Tá certo? A gente está chegando ao fim de mais um programa. Eu tenho aqui um último depoimento que foi colocado lá no blog do Del, blog dos Uranianos, né? Na parte do programa. Olá, Fábio, venho até aqui dizer que está sim fazendo um ótimo trabalho. Não é fácil a caminhada, mas os assuntos aqui falados para mim só estão completando o que eu acredito, vivo e estudo. Já adquiri o livro Túnia, fique em paz. Você também pode, como o Daniel fez, colocar o seu depoimento no blog dos Uranianos, lá na parte escrito programa Vozes do Universo. Nos 3 blogs que a gente trabalha tem essa possibilidade. Então também é uma forma de você mandar a sua mensagem. Bom, eu agradeço ao Daniel. Eu sei que muita gente gosta, por isso que eu continuo fazendo esse programa, com todas as dificuldades, mas vamos em frente. Acho que é uma bela causa que foi abraçada e merece ter o prosseguimento correto. Então, amigos, deixo vocês com todas as energias positivas. Vocês tenham um excelente final de semana e que vocês reflitam sobre suas vidas, que vocês curtam bastante a vida que nos foi dada, né? A vida é algo muito importante. Então, um beijão para vocês e até o próximo programa. Tchau.